E aí, pessoal? Vamos falar de uma coisa que, muitas vezes, acontece nos bastidores das empresas, mas que decide o jogo da carreira: as tais das soft skills. Hoje, a gente vai entender por que essas habilidades humanas viraram, de verdade, o grande diferencial para quem quer chegar mais longe. Bora desvendar isso juntos? Para começar, imagina só a cena. Um profissional que era um verdadeiro craque. Currículo impecável, manjava tudo de todas as ferramentas, parecia que tinha saído de um manual de instruções. Nos primeiros meses, então, nossa, entregou resultados incríveis. O tipo de contratação que todo mundo comemora, sabe? Pois é aqui que a história vira. Esse mesmo gênio, em menos de 12 meses, estava fora da empresa. E o motivo não foi falta de competência técnica, de jeito nenhum. O problema era outro, bem mais silencioso. Ele simplesmente não sabia lidar com gente. A equipe foi se desmontando, o clima pesou e o resultado genial do começo simplesmente não se sustentou. E aí que está o ponto central. A história desse engenheiro não é um caso isolado. Ela está acontecendo agora, em todo tipo de empresa. Aquele conhecimento técnico que antes era o passaporte carimbado para o sucesso, hoje ele é só o básico. É o que te coloca no jogo. Para ser titular e ganhar o campeonato, o buraco é bem mais embaixo. Tá, então vamos separar as coisas para ficar bem claro. De um lado, a gente tem as hard skills. É aquilo que a gente aprende em curso, na faculdade, programar, falar inglês, operar uma máquina, analisar dados, é o quê. Do outro lado, as soft skills. É o como a gente faz tudo isso. Como a gente se comunica, como trabalha em equipe, como lida com pepino de última hora. Uma te chama para entrevista, a outra faz com que queiram te manter lá dentro por anos. E a grande virada de chave do mercado é essa. O saber técnico virou pré-requisito, quase uma commodity. Pensa bem, com um pouquinho de esforço, internet, qualquer um pode aprender uma linguagem de programação. Mas, e ter aquela conversa difícil com um colega sem gerar um climão? E acalmar um cliente que está super irritado? E inspirar o time quando o projeto está todo atrasado? Isso, meu amigo, nenhuma inteligência artificial faz. Essa capacidade de criar conexão de verdade, essa é a nova moeda valiosa do mercado. E se por acaso ainda tem alguém duvidando, se liga nesse número aqui que veio lá de Harvard: 90%. Quase todo o sucesso de uma carreira, pensando no longo prazo, vem das habilidades de relacionamento. Só 10% é a parte técnica. Isso é uma inversão total do que a gente pensava há 20 anos. É a prova de que as empresas acordaram para o que realmente importa. Essa frase é para emoldurar. É o resumo perfeito de tudo. O seu diploma, os cursos que você fez, eles te colocam na sala de reunião. Mas o que acontece quando a sua ideia é criticada? Como você reage? E quando você precisa dar um feedback para alguém que você admira? É o comportamento nesses momentos que vai definir se você vai ser só mais um ou se vai virar uma peça-chave ali dentro. E dá uma olhada nessa lista do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho. É praticamente um cardápio de soft skills. Resolução de conflitos. Isso não é sobre achar um erro numa planilha. É sobre fazer o designer e o programador que se odeiam trabalharem juntos. Empatia e escuta ativa. Não é só para psicólogo. É para o vendedor que precisa entender a dor real do cliente, não só empurrar um produto. O recado é muito claro. O futuro do trabalho tem cara de gente. Ok, a gente já entendeu que o negócio é ser bom com gente. Mas esse universo de soft skills é gigante, né? Por onde começar? A boa notícia é que existe uma habilidade que é tipo a raiz de todas as outras. É a mãe de todas elas. E o nome dela é inteligência relacional. Pensa nela como se fosse o sistema operacional do seu celular. Todos os outros aplicativos, as outras skills, rodam em cima dela. Não é só sobre ser gente boa. É a capacidade de ler o ambiente, de entender o que não está sendo dito, de gerenciar uma crise e de construir pontes onde antes só tinha muro. É, sem dúvida, a habilidade das habilidades. E o mais legal é que isso não é um dom, é treino. A gente pode quebrar em 5 passos práticos. Primeiro, se conhecer, saber o que te tira do sério numa reunião. Segundo, escutar de verdade, sabe? Não ficar só esperando a sua vez de falar. Terceiro, ler o contexto. Perceber que o clima na sala está tenso antes de alguém gritar. Quarto, gerenciar conflito. Encarar uma briga não como o fim do mundo, mas como uma chance de alinhar as coisas. E quinto, influenciar pelo respeito, não pela carteirada. É fazer as pessoas comprarem a sua ideia porque elas confiam em você. E se tem um lugar onde a inteligência relacional mostra todo o seu poder, esse lugar é na liderança. Acabou a era do chefe manda quem pode e obedece quem tem juízo. Hoje, liderar é, antes de tudo, construir um ambiente de confiança. É criar um espaço seguro, onde as pessoas não tenham medo de errar, de dar ideias e de serem elas mesmas. Olha só esse comparativo. É a tradução perfeita dessa mudança.
A gente está saindo daquele líder que microgerencia tudo, que caça culpados e que lidera na base do medo, indo para um líder que delega, que vê o erro como aprendizado, que divide a tomada de decisão e que inspira pela confiança. É sair do controle e ir para o vínculo. E por favor, vamos quebrar um mito aqui. Ser soft não tem nada a ver com ser fraco. Pelo contrário, exige uma força gigantesca para ser vulnerável na frente da equipe, para dizer eu não sei ou eu errei. Lembra da Jacinda Ardern, na Nova Zelândia? Depois de um ataque terrorista horrível, a primeira atitude dela não foi falar de guerra, foi abraçar as famílias das vítimas. Isso não é fraqueza. Isso é uma força absurda. E para quem ainda está com a pulga atrás da orelha achando que isso é só conversa bonita, vamos aos números. Empresas com líderes assim têm um engajamento muito maior. Conseguem diminuir a rotatividade de funcionários em 40%. Você sabe o que isso significa em economia com treinamento e contratação? É muito dinheiro. Ou seja, investir em gente não é só legal, é extremamente lucrativo. No final das contas, a grande lição é essa aqui. A gente não pode ficar esperando a empresa criar o ambiente perfeito. A mudança começa na gente. Quando uma pessoa do time decide ser um ouvinte melhor, quando um líder decide ser mais empático, a coisa toda começa a mudar. É um efeito dominó que começa com uma única peça. Você. Então, para a gente fechar, a reflexão que fica é bem prática. Não precisa ser uma revolução. Pode ser uma pequena coisa. Um elogio sincero para um colega, uma pergunta a mais para entender de verdade o problema de alguém, um momento de escuta sem interromper. Qual pequena conexão você pode fazer hoje que vai tornar o seu dia e o de alguém um pouquinho melhor? Pensa nisso.